Olá pessoal, professor Hélio, com a nossa primeira aula de conteúdo, né? Temos uma aula anterior gravada aí com umas instruções de como será o nosso curso e nós vamos começar nessa aí aproveitando bastante o tempo, porque as aulas se propõem a ser curtas, então bastante densas, onde nós iniciaremos com as noções preliminares e de acordo com o andamento, partimos para fluidos e atmosfera, escoamento, geometria do avião. Então é necessário que nós conheçamos aí algumas noções de física, principalmente, um pouquinho de matemática, para entendermos futuramente as relações do avião com o meio ambiente. Tá? E nós começamos aí com uma figura clássica da aeronave sendo objeto de atuação de quatro forças principais. Então, imagine a aeronave como um objeto sobre o qual atuam quatro forças, enquanto essa aeronave está em um voo reto e nivelado. Voo reto e nivelado, que nós costumamos usar em aviação, é o equivalente ao que se usava lá em ciências, em física, de trajetória retilínea uniforme. O avião pode mudar a sua altitude, nós dizemos que ele está nivelado quando ele mantém o nível. E o reto quer dizer que ele não faz curvas, não muda a direção da sua trajetória. O voo retilíneo uniforme. E nesse voo, nós podemos simplificar aí as forças que atuam, são diversas forças que atuam nessa aeronave, mas nós podemos simplificar por quatro forças principais que vão definir o comportamento da aeronave. Uma delas é o peso que é inerente a qualquer objeto que esteja próximo da superfície da Terra. O peso é uma força que surge da atração gravitacional da Terra entre a Terra e o objeto. Então, entre a Terra e a aeronave existe uma atração, são duas massas, sendo a massa da Terra muitíssimo maior que a massa do avião. A impressão que tem é que a Terra está puxando o avião para o seu centro, mas na verdade existe também uma força da aeronave atraindo a Terra, né? E nós visualizamos isso como a força peso, que é proporcional a massa da aeronave, a quantidade de matéria que tem nessa aeronave. Então, quanto maior a aeronave, quanto mais coisa tiver na aeronave, mais carga, mais combustível, e o maior for o tamanho dela, maior será o peso, essa força que atrai a aeronave para o centro da Terra. E é lógico que nós temos a limitação da superfície, então seria que atrai para o solo. É a força que nós estamos acostumados a lidar, o peso. E é a força principal que nós vamos contrapor para que a aeronave possa voar. Nós andamos aqui na superfície da Terra, os carros, as pessoas, as bicicletas, sustentados na superfície, né, que impede que a gente continue descendo até o centro, mas isso é deslocamento na superfície. O voo seria acima da superfície, e para isso nós teríamos que ter uma outra força que se opõe à força peso e nos faz voar, e essa força é chamada de sustentação. É uma força que puxa a aeronave para cima. Para essa força surgir, nós precisamos de um movimento da aeronave que vai fazer com que exista um vento relativo, um movimento relativo entre a aeronave e o ar. Essa interação, devido à forma da aeronave, vai produzir a força de sustentação que vai se contrapor ao peso. E se ela está se movimentando no ar, ela choca-se com as moléculas de ar, que oferecem uma resistência a esse movimento. Essa resistência é chamada de arrasto. Existem vários tipos de arrasto, estou falando de uma forma simples agora no começo, para nós entendermos que existe uma força que se opõe ao movimento da aeronave para frente, que é o arrasto. Para que esse arrasto não
anule o movimento, não vá diminuindo esse movimento até que a aeronave pare, perca a sustentação e caia, é necessário que tenha alguma força que faça a tração da aeronave, que puxe a aeronave para frente, que se contrapõe ao arrasto, e essa força é proporcionada pelo motor da aeronave. Então podemos visualizar uma aeronave, imagine, verificando uma aeronave que está em voo reto e nivelado, nós observando essa aeronave de lado, de forma que para nós esse movimento apareça da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Nós teremos uma força que puxa essa aeronave para baixo, que é o peso, mas ela não perde altitude porque ela tem uma outra força na mesma direção em sentido contrário, ou seja, de baixo para cima, com a mesma intensidade, equilibrando essa força-peso, chamada de sustentação. A sustentação é provida pelo movimento, pela interação da aeronave com o ar, e o movimento na horizontal, que por si só, por estar movimentando a aeronave no ar, produz um arrasto, que é na mesma direção e no sentido contrário do movimento. Eu preciso contrapor esse arrasto, senão ele vai reduzir. É uma força que produz uma aceleração, no caso negativa, que vai reduzir a velocidade. Então eu preciso ter outra força que se contraponha de forma que a resultante seja nula, sendo nula a velocidade se mantém, o movimento é uniforme. Essa outra força é a tração provocada pelos motores. Todas essas forças são representadas aí por setas que têm uma linha que indica o sentido, um tamanho que indica a sua intensidade e uma pequena seta que indica o sentido, desculpa. A reta indica a direção da força, direção vertical, horizontal, inclinada. A ponta da seta indica o sentido, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. E o tamanho dela indica a intensidade. Por exemplo, uma aeronave de 10.000 quilos, se ela estiver naquele momento com uma sustentação de 9.000 quilos, e eu for representar essas duas forças, eu representaria o peso, um segmento de 10 centímetros e a sustentação com segmento de 9 centímetros, para que a gente possa ter uma ideia, né, que é próxima a 90%, é metade, é o dobro. A gente pode ver nessa representação, que é chamada de representação vetorial. Então, vetor é a representação de uma propriedade cuja magnitude, direção e sentido devem ser indicados para que seja devidamente caracterizada. Nós usamos os vetores para indicar grandezas vetoriais, grandezas que têm direção e sentido. Por exemplo, a velocidade, a força, a aceleração são grandezas vetoriais. Nós, para descrevermos essas grandezas completamente, devemos dar uma direção e um sentido. Como contra-exemplo, para que você tenha uma ideia de uma grandeza que não é vetorial, que não precisa de direção e sentido, nós podemos citar massa, temperatura e densidade. A massa de um corpo não tem direção ou sentido. O corpo tem massa, aí nós costumamos confundir na linguagem normal massa com peso, né? O peso é uma força. Então, se eu falo o peso de uma aeronave é de 5.000 quilos, este peso, e voltando aí na unidade quilos, que é uma redução de quilogramas, é uma unidade de massa. Mas como elas estão, massa e peso, aqui no mesmo local na Terra, estão diretamente relacionadas, nós costumamos usar massa para peso. O certo seria dizer peso de 5.000 quilogramas força, o peso de 50.000 newtons, 60.000 newtons. Então, o peso seria newton quilograma força. E tem direção e sentido, direção vertical, sentido de cima para baixo. Tá? Massa, temperatura, densidade, nós não utilizamos direção nem sentido. Velocidade, tem que dizer, velocidade é de 50 km por hora. Eu preciso descrever em que direção, em que sentido, para onde esse corpo está indo a 50 km por hora, senão eu não consigo prever a próxima posição dele só com essa informação
que seria a intensidade. Então, uma aeronave que se desloca para frente, ela está apontada para uma direção. Aí, vamos supor que nós, olhando de cima dessa aeronave, nós estamos em outra aeronave, estamos vendo uma aeronave voando lá embaixo e se deslocando para a nossa direita, por exemplo. Ela tem um vetor que representa a velocidade dela em relação ao ar. E nós podemos também representar o vento com um vetor. O vento também tem uma direção, sentido e intensidade, e que vai interagir com o vetor de deslocamento da aeronave e vai provocar uma resultante, que é o deslocamento real da aeronave. A aeronave se desloca em relação ao ar, o ar se desloca em relação à terra. A composição desses movimentos nos dá uma soma vetorial, que é a trajetória da aeronave, ou que nós chamamos de rota, né? Quem fez o curso de comissário já conhece aí a expressão, o termo rota, que é a projeção da trajetória da aeronave no solo. Para fazer esses cálculos, nós precisaremos conhecer alguns conceitos básicos da representação e do uso de cálculo de vetores. Nós vamos ver agora a representação de vetores para depois partir para os cálculos com os mesmos. Então, um vetor, como já foi comentado, é representado por uma seta que tem um tamanho proporcional à sua intensidade e tem uma extremidade, uma ponta que indica seu sentido, e a reta suporte é a direção. Nós podemos traçar um gradeado, quadriculado e dar nomes a cada linha e representar o vetor a partir da sua origem, de um ponto designado como origem, quantas unidades tem no sentido horizontal, quantas unidades tem no sentido vertical. E aí podemos dizer que um vetor é o vetor 6, 4, por exemplo. 6 unidades no sentido positivo a partir da origem na horizontal e 4 unidades no sentido positivo a partir da origem no sentido vertical. Tá? A origem deve ser bem definida, qual é o ponto de origem e qual é a direção positiva e negativa. Tá? E aí eu posso apresentar cada vetor com um par de números, né? Isso aí é a representação usual. Ou pode-se dizer que chamar o vetor também, ao invés de chamar de vetor como a letra V, uma seta em cima para indicar que é uma grandeza vetorial, a gente pode colocar vetor AB, partiu de A até o B, com a seta em cima também. É uma representação matemática, gráfica que se usa. Um vetor que tem uma intensidade, um tamanho, uma direção e um sentido é equivalente a outro vetor que também tem a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido, mesmo que eles não estejam na mesma origem. Então, se eu tiver um vetor, só para simplificar, horizontal da direita para a esquerda, com tamanho 2, partindo de um determinado ponto, um outro vetor com tamanho 2, horizontal da direita para a esquerda, também, que sai de outro ponto, é equivalente a esse. As contas, as operações matemáticas vão ter resultados equivalentes. Nós vamos ver mais adiante como nós podemos somar, subtrair, que tipo de operações que nós podemos fazer com vetores e que vão ser importantes aí para o entendimento futuro aí dos cálculos, principalmente em navegação aérea, quando nós teremos que utilizar a influência do vento associada às características da aeronave que nós vamos aprender aqui em aerodinâmica, teoria de voo, conhecimentos técnicos. Então, você vai ver aí que existe uma interação entre todas essas disciplinas para que nós possamos chegar ao nosso objetivo final, que pode ser resumido como o planejamento de voo. Por enquanto é só, até a próxima aula, na qual nós continuaremos nossos conhecimentos iniciais de física.
no caso vetores. Tchau, bons estudos.